Olá, gente querida, paz seja convosco, tudo bem com você? Pastor Marcos passando aqui mais uma vez, deixar aqui uma mensagem de fé, uma palavra de esperança para abençoar a sua vida nessa terça-feira abençoada, terça-feira, dia 12 de agosto, terça-feira, dia 12 de agosto, estamos ao vivo para todo o Brasil, e que Deus possa te abençoar. Quero mandar um super abraço para todos vocês que estão aí nos assistindo, você de todo o território nacional, internacional, de todas as cidades circunvizinhas, cidades fora, né, para mais longe. Que Deus te abençoe aonde estiver sendo alcançado esse vídeo aqui, em nome do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui de forma gravada, né, mas estamos dando sequência aqui ao nosso devocional da manhã, estamos estudando, né, sobre o livro, o Evangelho de João. Cada dia Deus tem falado conosco e no decorrer dessa semana, né, desde a semana passada, nós estamos falando sobre a adoração, né? O Senhor tem nos levado a um nível aqui falando sobre adoração, e hoje não vai ser diferente. Hoje não vai ser diferente. Hoje eu quero falar com você, né? Hoje eu quero falar com você aqui sobre a adoração envolve uma relação de Cristo com a igreja, né? Ou seja, a adoração entre Cristo e a igreja. Né? Nós vamos falar sobre isso, e para esse texto nós vamos ler, né, o nosso texto base, que é o Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e verso 24, né? Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e 24, que é o nosso texto base, em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar compartilhando a tela com você, né, para facilitar aqui para você, em nome do Senhor. Mas antes de nós compartilharmos a tela, vamos falar com Deus. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, as nossas vidas, apresentamos diante de Ti, Senhor, esse nosso estudo, Senhor amado. Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui Pai, venha nos abençoar. Pai, Marcos, diminua, mas que o Senhor cresça e que o Senhor possa falar sobre cada vida, Senhor. Que o Senhor possa ministrar, Senhor amado, sobre cada coração, meu Deus. Meu Deus, derramando, Senhor, da Tua unção, derramando, Senhor, do Teu poder sobre nós, Pai, em nome do Senhor, que a Tua boa mão, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, nos dando, Senhor, direcionamento, nos guardando, nos livrando, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada vida, abençoa os inscritos aqui do canal, abençoa, meu Deus, cada vida que vai assistir esse vídeo, seja no compartilhamento, meu Deus, ou em outros horários, meu Deus, que o Senhor possa abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos, glórias ao Senhor. Então vamos lá compartilhar a tela aqui com você em nome do Senhor Jesus, né? E vamos aqui para o nosso texto base em nome do Senhor. Muito bem, tela compartilhada com você, né? Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e 24. Já há alguns dias nós estamos ministrando sobre esse texto e vamos dar sequência aqui, né? Diz assim: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Então está aí o nosso texto base de hoje, e hoje nós vamos falar, né, sobre a adoração, né? Hoje nós vamos falar aqui sobre a adoração com a igreja, né, em relação com Cristo e a igreja. Para isso, nós vamos ler também o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 a 8. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 a 8. Né? Só relembrando você que a adoração, adorar a Deus significa
total rendição a Deus, entregando-nos plenamente ao Senhor Jesus, né? Então, quando nós adoramos o Senhor, nós temos que nos entregar, né? Nós falamos já aqui sobre a singularidade da adoração autêntica, falamos aqui sobre direcionando a adoração, né? Diferenciando com a adoração com as práticas profanas, falamos aqui sobre a adoração que dela está relacionada ao temor de Deus, e hoje nós vamos falar aqui sobre a adoração envolve uma relação com Cristo e a igreja. Amém? Então vamos lá para o nosso segundo texto bíblico, que é Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 8, tá bom? Também vou estar compartilhando a tela aqui com você. Evangelho de João, capítulo 15. O versículo é o versículo 1 ao versículo 8, né? Que vai falar aqui sobre a videira, né? Vai falar aqui sobre a videira frutífera, né? Então, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao 8. Também vou estar compartilhando a tela com você em nome de Cristo. Muito bem, tela compartilhada, então vamos lá para o nosso texto, né? Diz assim, ó: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está sendo em mim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto, né? Para que dê mais frutos. Deixa eu pegar aqui. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Amém? Então está aí o texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao 8. Amém, meus irmãos? Meus queridos, deixa eu voltar aqui com você. A palavra de Deus nos diz que João capítulo 15, versículo 1 ao 8, apresenta essa metáfora da videira verdadeira, né? Onde Jesus é a videira e os seus discípulos são os ramos, né? Ou seja, nós somos discípulos de Cristo. Então, Jesus é a videira e nós somos os ramos, né? O esboço do trecho enfatiza a importância da permanência em Cristo para a produção de frutos, ações que refletem o caráter de Cristo, e poda ou disciplina por parte do Pai para o crescimento espiritual. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele é o ramo, né? E nós somos os frutos,
né? Aquele que não dá fruto, diz a palavra de Deus, que ele corta, né? Então, a adoração a Deus, ela envolve uma relação de Cristo com a igreja, né? Adorar a Deus significa nós ganharmos almas para o Senhor, nós ganharmos, sermos como uma videira frutífera, sermos como uma videira frutífera, né? Eu vou estar compartilhando a tela aqui com você do nosso estudo, né? Para que você possa estar ligado aqui no que nós vamos falar, né? Deixa eu só pegar aqui. Muito bem. Então, olha só, João capítulo 15, do 1 ao 8, né? Nós vemos aqui que ele apresenta essa metáfora da videira verdadeira, onde Jesus é a videira, né? E os seus discípulos, ou seja, nós somos os ramos. O esboço do trecho enfatiza a importância da permanência de Cristo para a produção de frutos, ou seja, a importância, a permanência de Cristo na adoração, né? Na adoração, na permanência de ganhar frutos para o Senhor Jesus, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E também reflete o caráter de Cristo e da poda, ou seja, da disciplina por parte de pai para o filho. Então, ele corrige o filho que ele ama, né? Primeiro aqui nós vamos entender aqui a introdução, a videira verdadeira, né? O lavrador, Jesus Cristo. Jesus se apresenta como uma videira verdadeira e Deus como lavrador, o cultivador. Essa imagem estabelece a base da relação entre Cristo e os seus seguidores, ou seja, a base entre Cristo e a igreja, que somos nós, né? Então, Jesus Cristo deve ser a base da igreja, né? Deve ser a base das nossas vidas, né? Deve ser a base da nossa vida. Então, meus irmãos, nós devemos adorar unicamente a Deus, né? Nós vimos nas lives passadas sobre a adoração profana, né? As pessoas que estavam adorando a outros deuses e lá eles sofreram as consequências. Sofreram as consequências. Aqui nós vemos que Deus, ele corrige o filho que ele ama, né? Ele é a videira e nós somos o fruto, né? Então, nós temos que produzir frutos bons. A nossa adoração a Deus deve ser uma adoração boa, né? Agradável a Deus. Amém, meus irmãos? Então, não devemos dar uma adoração xoxa a Ele. Não devemos adorar a Deus de qualquer maneira, não. Quando nós vamos adorar o Senhor Jesus, nós devemos dar o nosso melhor para Deus. A nossa melhor forma de adorar, a nossa melhor forma de nos prostrarmos ao Senhor Jesus. Amém? Você está compreendendo até aí? Vamos seguir aqui então, né? Vamos seguir então. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, deixa eu compartilhar a tela aqui com você. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que a poda e a limpeza dos ramos, lá no versículo 2, né? No versículo 2, quando ele fala, né, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2, lá, né? Ele diz assim: todo ramo que está sendo em mim, que estando em mim, não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos. Ou seja, nós passamos aqui um tratamento de Deus. Amém? Nós passamos aqui por um tratamento de Deus. Todo ramo que dá fruto, ele vem, ele poda, né? Você que cuida de jardim, cuida de planta, você sabe que todas as vezes que você vai lá podar ela, cortar, né? Para que ela cresça mais, para que ela dê mais frutos, não é verdade? E o ramo que não dá fruto, ele vai lá e corta definitivamente,
né? Ele corta definitivamente. Então, que nós possamos ser aqueles frutos podados por Deus, porque Deus poda para que nós cresçamos mais, amém? Ou seja, ele vem, ele nos treina para nós crescermos mais, amém? E ele não corta, né? Ele não corta. Agora, quando ele vem para cortar, é porque não dá fruto, né? Então, a nossa adoração, baseando-se na adoração a Deus, como que está a nossa adoração? Será que a nossa adoração está cultivando mais a Deus? Será que a nossa adoração está chegando às narinas de Deus como cheiro suave? Ou será que a nossa adoração, Deus está cortando a nossa adoração, né? Sabe quando aquele momento que você pensa que o seu louvor não passa do teto, a sua adoração não passa do teto? Né? Por que será que ela não passa do teto? Por que será que muitas vezes sentimos isso, que a nossa adoração ela não passa do teto? Como que está a nossa vida com Deus, né? Como que está a nossa vida com Deus? A nossa vida com Deus vai direcionar a nossa adoração, né? A nossa vida com Deus direciona a nossa adoração a Deus. Como que está a nossa vida com o nosso Pai? Como que está a nossa vida com o nosso Salvador Jesus Cristo? Então, é isso que está dizendo aqui, né? No versículo 2, que os ramos que não dão frutos são cortados e lançados fora. Ou seja, ele corta e joga fora. Agora, os frutos, os ramos que dão frutos são podados para produzirem mais frutos. Amém? Então, todas as vezes que nós somos podados por Deus, nós crescemos mais. Amém, meus irmãos? Nós crescemos mais porque o Senhor nos abençoa. Amém? O Senhor nos dá aí um direcionamento para que possamos avançar e crescer mais em nome do Senhor Jesus. Vamos seguir aqui, né? Hoje vai ser uma live bem rapidinha em nome do Senhor Jesus. Muito bem. A terceira coisa que nós vemos aqui nesse texto, né? O versículo 3. O versículo 3 que vai nos dizer o seguinte, né? O versículo 3 que vai nos dizer o seguinte: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, ou seja, nós já estamos limpos pela palavra que o Senhor tem nos falado. Vou compartilhar a tela aqui com você em nome do Senhor Jesus. Opa, voltei aqui, cliquei errado. Vamos lá. Olha só o ponto 3 aqui, ó. A palavra como instrumento de purificação, né? Os discípulos já foram purificados pela palavra de Jesus. A palavra de Jesus é um meio de limpeza e preparação para frutificação, ou seja, pela palavra de Deus nós somos limpos, pela palavra de Deus nós fomos purificados. Amém? Então, a palavra de Deus que purifica, a palavra de Deus que nos exalta, né? Em nome de Deus. Então, os discípulos já foram purificados pela palavra, né? E nós estamos sendo purificados pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é Deus falando conosco e nos purificando para prosseguirmos, para avançarmos em nome do Senhor Jesus, tá bom? E o versículo 4 e 5, né, vai falar da permanência de Cristo e a produção dos frutos, né? Versículos 4 e 5, lá do Evangelho de João, capítulo 15. Eu vou estar compartilhando a tela aqui com você, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu só voltar aqui. Olha só, João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4 e 5. Olha só o que ele vai dizer aqui para nós. Ó. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não
permanecerem em mim, né? Em nome do Senhor Jesus. Ou seja, meu irmão, minha irmã, né? Se nós não permanecermos em Cristo, não tem como darmos frutos, né? Não tem como frutificar. Se você pega um fruto de uma árvore, você deixa esse fruto separado, deixa ele no chão, separado. Ele não vai produzir outro fruto, ao contrário, ele vai morrer, porque ele foi tirado, né, da raiz, ele foi tirado do ramo, né? Ele foi tirado fora, ele foi lançado fora. Então ele não vai produzir, ele não vai produzir outros frutos. Assim, eu e você, se nós estamos em Cristo, firmados em Cristo, nós vamos permanecer, nós vamos produzir frutos. Se nós não estamos enraigados na igreja, firmados na igreja, né? E aqui vale um detalhe, né? Falar para você, nós precisamos congregar, né? Nós precisamos congregar numa igreja. Não é porque você está numa igreja, não é porque você está aqui assistindo uma live que você agora pode dizer, eu, né? Sou crente em casa, assisto as lives, assisto as pregações, glória a Deus porque você está aqui. Mas eu falo sempre aqui, né, que essa live é uma extensão da igreja, é uma extensão da igreja, né? Mas nada substitui a nossa permanência nos cultos, né? Eu assisto as lives dos cultos, amém, glória a Deus, né? Mas nada substitui a sua permanência no culto. Nós já falamos aqui, demos exemplo aqui, né? Eu peguei, né, uma caixa de fósforo, né, para ilustrar para você, né? Se você fizer essa ilustração, se você pegar, vai acender, vai fazer um churrasco, e você pega e ajunta os carvões. Só que desse você tira esse um carvão fora. O que vai acontecer? Com o tempo ele vai se apagar. É assim nós somos diante de Cristo. É assim nós somos diante de Deus. Se nós estivermos fora, com o tempo vai se apagar. Então nós precisamos estar firmados na videira, que é Cristo. Precisamos estar firmados no centro, que é Cristo, para podermos, então, produzir mais frutos. Amém? Você está compreendendo aí? Você está entendendo a palavra de Deus? Então, meus irmãos, nada substitui a nós estarmos na igreja. Você precisa congregar, né? Eu não falo aqui, se você, lógico, é da região de Jundiaí, eu quero convidar você para você congregar conosco, né? Se você é daqui da região de Jundiaí, né? Venha congregar conosco na nossa igreja do Evangelho Quadrangular, né? Na Avenida Itatiba, número 231, no bairro da Vila Rio Branco. Se você não é da região de Jundiaí, né? Você pode estar procurando uma igreja quadrangular, uma igreja evangélica aí próxima da sua casa, mas não deixe de congregar, né? Não deixe de congregar, não deixe de servir a Cristo, não deixe de estar na casa do Senhor. Por nada deste mundo, meu irmão. Não deixe de estar na casa do Senhor. Você ora em casa, amém. Você lê a Bíblia em casa, amém. Você estuda a Bíblia em casa, amém. Está estudando a Bíblia aqui comigo? Muito bem. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Mas nada, meu querido, substitui estar na casa do Senhor. Nada, meu querido, substitui estar na presença do Senhor, né? Unidos. O que diz lá em Atos, né? Estando todos unidos. Então, nós precisamos estar em unidade. Amém? Então, para isso que fala aqui, né? A permanência em Cristo e a produção de frutos, né? É essencial permanecer em Cristo para produzir frutos. Jesus é a fonte de vida e nutrição para os ramos.
né? Ou seja, para os discípulos. Então, Jesus é a fonte de vida. É nele que nós vamos encontrar, é na igreja que nós vamos encontrar base, né? Bíblicas, base fundamentais para seguirmos em frente, para avançarmos. Amém? É lá que nós vamos receber o armamento para dar sequência à nossa vida, para dar sequência à nossa estadia no dia a dia. Se nós deixamos de buscar a Deus, se nós deixamos de adorar a Deus, se nós deixamos de servir a Cristo, meu irmão, minha irmã, então nós precisamos buscar, nós precisamos dedicar esses tempos buscando a Deus, orando, falando com Deus, né? Então, fica a dica, não deixe o seu lugarzinho vazio na casa do Senhor. Né? Principalmente, lógico, nós entendemos, você que trabalha em turno, você que trabalha, né, durante a semana, mas, meu irmão, você que trabalha durante a semana não pode estar nos cultos semanais. O domingo você tem que estar na igreja. O domingo você precisa estar na igreja servindo a Cristo, adorando a Deus, porque lá você vai buscar base para a sua vida. Amém? Tô calminho, né? Tá calminho. Eu poderia estar gritando, poderia estar esperneando aqui, mas eu sou assim, gosto de ser calminho para você entender a palavra, né? Para você compreender a palavra de Deus. Né? E aí, meu irmão, você precisa buscar ao Senhor, você precisa se render ao Senhor Jesus totalmente. Amém? Então não deixe por nada neste mundo. Não estou dizendo que você, é proibido eu sair com a minha família? Não, não é proibido, né? Não é proibido você sair com a sua família. Você deve fazer isso sim. Você deve fazer isso sim. Mas o horário de culto, você deve estar com a sua família na igreja, servindo a Cristo, adorando ao Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, de coração, eu espero que você esteja entendendo aquilo que o Senhor quer falar para nós, né, nesse dia. E aí, nós vemos a consequência de falta de permanência. Olha só, aqueles que não têm uma permanência na igreja, né, tem uma sequência, tem uma consequência aí, né? Aqueles que não são firmados sofrem as consequências. Então, se você não é firmado na palavra, meu querido, você vai sofrer. Se nós não formos firmados na palavra, nós vamos sofrer as consequências. Lá no versículo 6, né? No versículo 6, que diz assim, né? Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Olha só, né? Então, não é melhor permanecer, né? Não é melhor permanecer no Senhor Jesus, não é melhor permanecer firmado no Senhor Jesus, não é melhor permanecer adorando ao Senhor Jesus em espírito e em verdade, buscando a Ele, né? Do que sofrer a consequência de ser jogado fora. Você já pensou, meu irmão? Olha, um dia o Senhor vai voltar e se nós não ficarmos firmados, né, no Senhor Jesus, quando o noivo vier, né, lembra lá das 10 virgens, né? O noivo veio e as 5 lá imprudentes depois foram lá bater na porta. Ó, Senhor, Senhor. O que o Senhor fala para elas? Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. É duro ouvir uma palavra como essa, né? Então, se nós não queremos ouvir uma palavra dessa, vamos permanecer firmados, né, buscando o Senhor Jesus, se arrependendo dos nossos erros, se arrependendo dos nossos pecados, buscando ao Senhor constantemente. Buscando ao Senhor constantemente, meu irmão, minha irmã. Não há nada melhor do que isso, né? Do que buscarmos ao Senhor firmemente. Amém?
Glórias ao Senhor Jesus. E, ó, dá sequência aqui que eu preciso orar com você, ó. O sexto ponto aqui, ó. O sexto ponto aqui. Glória à importância da oração, versículo 7, né? A importância da oração, ó, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido, né? Então, olha só, permanecendo em Cristo, suas palavras e suas palavras, os discípulos podem pedir o que quiserem. A oração é uma expressão da dependência e confiança em Cristo, né? Então, se nós permanecemos em Cristo, nós podemos pedir o que nós quisermos e Ele, segundo a sua vontade, vai nos conceder, vai nos atender, amém? E para nós encerrar aqui, versículo 8, né? Glorificando a Deus e sendo discípulo, né? Nós precisamos glorificar a Deus e ser discípulos de Cristo, né? Glorificar a Deus e ser discípulos de Cristo. Versículo 8 que diz aqui, ó: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, assim serão meus discípulos. Amém? Então, todas as vezes nós precisamos ganhar almas para o Senhor Jesus, né? Nós precisamos ganhar almas para o nosso Deus. Amém? E aí, quando nós trabalhamos para Deus, Deus trabalha para nós, né? Glorificando a Deus, exaltando a Deus, né? Levando almas para o Senhor Jesus. Meus irmãos, a produção de muitos frutos glorifica a Deus. O que é fruto? São almas, né? Então, se você produz almas para o Senhor, você está glorificando a Deus, né? A frutificação é um testemunho do verdadeiro discipulado, né? Então, a frutificação, se você dá muitos frutos, você é um verdadeiro discípulo de Cristo. Amém? E assim você adora ao Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Queridos, amanhã nós vamos falar sobre o sentido da adoração no Novo Testamento, tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre o sentido da adoração no Novo Testamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por você nesta manhã, eu quero clamar a Deus por você. Vamos falar com Deus, lembrando você para você deixar o seu like aí no vídeo, tá bom? Deixa o seu like, deixa o seu pedido de oração, seu comentário, compartilha, tá bom? E se inscreva aqui no canal do YouTube, se caso você não é inscrito ainda, amém? Vamos falar com Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Neste momento, Senhor, entramos em oração, Senhor amado. E, Pai, eu peço, Senhor, a Tua bênção, Senhor, sobre cada vida, Senhor. Eu peço, meu Deus e meu Pai, a Tua bênção, Senhor, que o Senhor possa, Pai, nos fazer ganhadores de almas, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, ser glorificado, Senhor amado, através, Senhor, dos nossos frutos, meu Deus e meu Pai, que possamos ter, Senhor, uma relação, ó Pai, de adoração ao Senhor Jesus, meu Pai. Meu Deus e meu Pai querido, se houver alguém, Senhor, que está enfermo, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa entrar com cura sobre esta vida. Em nome de Jesus, eu digo, toda a enfermidade bata em retirada em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que a tua boa mão venha sobre nós, que a tua boa mão venha sobre essa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu consagro as peças de roupa, os documentos, carteira de trabalho, os currículos, eu consagro, meu Deus, o copo com água, pedindo, Pai, a tua bênção, a tua graça, coloca da tua virtude sobre esta água, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos pelas nossas autoridades governamentais, oramos pelas nossas autoridades eclesiásticas e pedimos, Senhor, a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Amanhã estaremos aqui de volta em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz. Tchau, 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 tchau e tchau, tchau.